Abrimos a edição de hoje do Jornal Jovem Pan falando sobre a verba para as universidades. Vamos a Brasília ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, o que o ministro da Educação, Victor Godoy, falou sobre o desbloqueio de recursos? Boa noite. Boa noite para você também, Kalina, para o Daniel, para todo mundo que está com a gente. O ministro da Educação, ele fez um vídeo que publicou nas redes sociais hoje, falando exatamente sobre um desbloqueio de recursos que estariam ali destinados à área da educação. Esse desbloqueio ocorreu no final, esse bloqueio, melhor dizendo, ocorreu lá no final de setembro. Cerca de 2,5 bilhões de reais foram bloqueados do orçamento da União e 1 bilhão impactaria na área da educação, 328 milhões às universidades federais e 147, mais ou menos, os institutos federais. E esse anúncio do bloqueio desses recursos causou uma grande repercussão, e aí depois de uma reunião que o ministro da Educação teve com o ministro da Economia, Paulo Guedes, eles anunciaram o desbloqueio desses recursos. O valor exato ainda não foi anunciado de quanto será esse desbloqueio, mas ele disse que realmente vai haver esse desbloqueio. A gente separou o trecho desse vídeo que o ministro da Educação fala sobre esse assunto. Vamos acompanhar. O limite de empenho será liberado para as universidades federais, para os institutos federais e para a CAPES. Nós temos uma gama muito grande de instituições, então eu conversei com o ministro Guedes, ele foi sensível e nós vamos facilitar a vida de todo mundo. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos o caso a caso, e agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar, a vida de todo mundo. Esse movimento está sendo feito pelo Ministério da Economia, mantendo-se a responsabilidade fiscal, que é um pilar do nosso governo. E olha, agora a gente vai precisar acompanhar as edições do Diário Oficial da União dos próximos dias, porque essa questão do desbloqueio, o valor exato, o ministro da Educação confirmou que deve ser ali discriminado em uma edição em um anúncio que vai ser feito através de uma publicação no Diário Oficial da União já nas próximas semanas. Volto com vocês. Tá certo, Yasmin, obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. Bom, para comentar as notícias desta sexta-feira, conosco hoje, Rodrigo Constantino e Cristina Grêmio. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Começo com você, Constantino. A gente sabe que educação é um tema muito delicado, né? O presidente, ao justificar esse contingenciamento, disse que precisaria cumprir, então, a lei de responsabilidade fiscal. Foi desbloqueado, né? A gente viu o ministro da Educação anunciando o desbloqueio dessa verba. Mas, antes mesmo de ser bloqueada, na sua opinião, na sua avaliação, este bloqueio na verba da educação foi uma boa medida ou poderia ter sido feito em outro setor? Boa noite, Kalina, Daniel, Cris e audiência. Veja, o governo precisa administrar recursos escassos. É muito fácil reclamar que teve que cortar ou contingenciar, que é congelar, para uma situação futura ser reavaliado isso como foi, né? É muito fácil criticar esses supostos cortes como se o dinheiro brotasse do solo ou caísse do céu, fosse um maná. Um governo responsável precisa lidar com recursos escassos e alocá-lo de maneira responsável de acordo com as urgências daquele momento. Nós não podemos ignorar, deixar de lembrar aqui que vivemos uma pandemia com lockdown, inclusive na área da educação. Fecharam escolas, fecharam universidades, e depois uma guerra que impactou o preço de energia no mundo inteiro, combustível. O governo teve que fazer escolhas difíceis. Governar, em essência, é isso mesmo, é fazer escolhas difíceis. A alternativa é ser irresponsável, populista, demagógico. Então esse governo tem como marca característica a responsabilidade na figura do próprio ministro Paulo Guedes, que fechou muitas torneiras. Achou que agora dava para liberar recursos, está descongelando esses recursos. Isso significa governar, significa fazer escolhas, significa ter políticas públicas. Pois é, Cris Grêmio, agora em meio a uma campanha eleitoral, esse bloqueio de recursos para as universidades federais acabou repercutindo negativamente com os atores envolvidos, sobretudo gestores das universidades, professores, alunos.
Como você avalia esse movimento do MEC por meio do ministro Vitor Godoy de liberar esses recursos contingenciados? Acha que tem a ver também com a campanha eleitoral? Oi, Daniel, boa noite para você, Kalina, Rodrigo, nossa audiência. Eu não acho necessariamente que tem a ver com a campanha, eu acho que a esquizofrenia da esquerda ontem, falando disso como se fosse alguma coisa absolutamente anormal, quando todos os governos, em todos os tempos, sempre fizeram e sempre fazem contingenciamento de verbas, sempre atinge o Ministério da Educação, que é um dos ministérios que mais gasta, mais suga recursos públicos, por motivos óbvios, pela quantidade de universidades, pela quantidade de professores e tudo mais. Acontece na saúde também, acontece, enfim, nas áreas onde há mais dinheiro público investido, e o orçamento não permite que aquelas verbas obrigatórias sejam mexidas. Então, precisa sempre desse esclarecimento. Verbas empenhadas estão lá e não vão sair. O contingenciamento é com aquela pequena verba que é possível remanejar entre um ministério e o outro, conforme o próprio Rodrigo explicou aí, é uma questão de escolhas, cada governo vai fazendo as suas, mas, de novo, repito, todos sempre mexem nas verbas do Ministério da Educação. São hipócritas os que fingem que não fizeram isso quando estiveram no governo, porque fizeram muitas vezes e fizeram às vezes até em valores maiores do que esse que agora reclamam. Agora, se é por causa da campanha, eu não sei o passo atrás. Eu acho que tem a ver com responsabilidade fiscal mesmo. O ministro foi lá conversar com o ministro da Economia, explicou a situação. E o Paulo Guedes deve ter olhado os números também, a previsão de arrecadação de impostos, o que já entrou esse mês e tudo mais, e disse, ok, pode descontingenciar essa verba aí. Não sabemos exatamente os valores, mas, enfim, acho que é uma pá de cal em mais essa gritaria da esquerda, que esta sim está tentando colocar tudo no cenário eleitoral, e nem tudo é. Como disse o Rodrigo, o governo está driblando ainda com dificuldade, saindo de 2 anos de pandemia, saindo de um problema mundial provocado pela guerra, certo, e saindo muito bem, diga-se de passagem. É uma área muito sensível e também muito importante para qualquer governo, né, Cris? Independentemente de lado, se é de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda. Você acha que é preciso administrar melhor questões que envolvem, claro, os desafios fiscais de cada pasta, para não ter esse tipo de problema? Porque em um momento crucial do ano, orçamento, também campanha eleitoral, acaba tendo esse tipo de discussão. Talvez fosse um problema que poderia ter sido evitado. Não sei, queria a sua avaliação rapidamente. Eu não acho que tem como evitar, não. Vou fazer uma comparação com o nível municipal, tá? Porque aí a gente sai um pouco dessa esfera da polarização da campanha desse ano. Eu já morei em várias cidades, em algumas cidades de regiões diferentes do país. Já morei no Nordeste, já morei no Sudeste, sou aqui do Sul, estou de volta na minha terra natal já há um bom tempo. Em todos os lugares onde eu morei, e sempre tinha muitas cidades na minha área de cobertura, quando eu trabalhava como repórter de televisão, eu sempre ouvi de prefeitos que o problema é que a gente consegue asfaltar as ruas até setembro. Aí começam, às vezes, as chuvas de primavera, dependendo da região, lá no Nordeste, no Maranhão, onde eu morei, que é um clima já pré-amazônico, começam as chuvas do que eles chamam de verão, e aí esburaca tudo e não tem mais um tostão para asfaltar. Por quê? Porque as verbas acabam e o orçamento quem faz é o legislativo. O executivo não pode sacar da manga da camisa notas de real e sair comprando asfalto ou distribuindo para universidades. Então, a época do ano é ruim, mas é sempre nessa época que começa a faltar dinheiro, em todas as esferas.